Muito boa tarde, muito boa noite. O céu ainda está claro, vamos chamar de tarde. O nosso momento, o nosso instante de integração, de confraternização. Não deve ter sido à toa que Jesus escolheu como último momento da sua missão na terra com os discípulos uma festa. A vida é uma festa, a iluminação, o avanço, a expansão da consciência é uma festa. E deve ser mesmo. Uma alegria, uma realização. Felicidade é sinônimo de realização. Não há nada mais prazeroso do que realizar potenciais. E isso a gente faz sendo útil, que é uma outra alegria fundamental de ser resgatada por todos nós. Então, descobrindo a alegria de ser útil, encaminhamos-nos para a alegria de realizarmos os nossos talentos, os nossos potenciais para sermos úteis, e isso é sim uma alegria alcançável desde já para todos nós. Estimularmos-nos uns aos outros a essa alegria de ser útil, de realizar os nossos potenciais, é o próprio estímulo da amizade, da fraternidade, do amor. Que assim seja para todos nós, cada vez mais potentes, cada vez mais úteis, cada vez mais felizes. Muito legal. Hoje nós viemos falar sobre a fragmentação. Sobre fragmentação e união. No Brasil, nas nossas vidas, no mundo. Porque há diversos caminhos, diversos campos de atuação. Nós podemos ter uma área de atuação nos campos de expansão. Por exemplo, ciência é um campo de expansão, filosofia é um campo de expansão, religião é um campo de expansão. Mas em quaisquer um desses campos de expansão, há muitas fragmentações. Quantas são as ciências e as especialidades dentro de cada ciência e as correntes dentro de cada especialidade? Afinal de contas, quantas são as ciências, as profissões, as especializações? E assim acontece também nas filosofias, que há correntes gerais, e dentro dessas correntes gerais há visões, há filósofos próprios, e dentro das correntes geradas pelos filósofos há também especializações. Nas religiões, então, há religiões que preponderam no mundo, como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, os muçulmanos, e em cada um desses grandes campos, muitos milhares de seitas, correntes, caminhos diferentes são traçados e são encontrados. Isso para falar apenas no campo da expansão, porque nós também temos um campo que a gente pode chamar da identidade, que também constitui vários lugares, vários espaços, vários pontos de vista. Por exemplo, o ponto de vista das mulheres, dos homens, dos brancos, dos negros, dos ricos, dos pobres. Não é assim? Muitas
facetas dentro de cada um desses campos, porque as culturas, as nacionalidades, quantas são as culturas no mundo? Quantas são as nacionalidades dentro das nações? Há culturas regionais. As mulheres também não são homogêneas entre si, os homens também não, os ricos também não, disputam. Há inúmeras facetas da riqueza que disputam entre si os banqueiros, os industriais, os fazendeiros, os artistas, os jogadores de futebol. Muitas, ao final de contas, quantas facetas, quantos pontos de vista, quantos lugares de onde falar, não é? Precisamos pensar em todos esses milhares de lugares, de identidades que nós construímos para nós. E nos perguntar então, afinal, como fazer para juntar? Como fazer para unir? Nós que nos fragmentamos e nos refragmentamos como alguém que estilhaçasse uma louça e depois, pisando em cima, transformasse cada pedaço em pó? Viria a pergunta: como unir de novo? Como fazer desse pó, desses cacos, uma louça única novamente? Será que é possível isso? É essa a pergunta que nós acabamos fazendo a partir da política, porque a política é um outro campo de fragmentação do ser. Não apenas nos dividimos entre esquerda e direita, mas depois na direita você vai ter a direita moderada, a direita tradicional, a direita radical, a extrema direita. E em cada um desses campos você terá ideólogos que se oporão entre si, assim como na esquerda também. Há a extrema esquerda, a esquerda tradicional, a esquerda moderada. E inúmeras facetas, inúmeras ideologias, inúmeros partidos são montados em cima de cada um desses campos, também se opondo, também disputando, também guerreando entre si. Onde fica o bem comum buscado pela política? Onde fica a elevação espiritual buscada pelas religiões? A verdade buscada pela ciência e pela filosofia? Se nós nos fragmentamos tanto, quem vai juntar esses caquinhos? Qual é o processo de religação, de reunião? No caso do Brasil, onde estará o bem do país depois de tanta fragmentação? Quem estará realmente pensando, priorizando, planejando, agindo pela unidade do país? E não por uma faceta, um partido, uma ideologia. A palavra partido já é fantástica para dizer de como nos partimos, nos repartimos, nos fragmentamos. Na imagem das duas mães que disputavam a maternidade perante o rei Salomão, como reunir as partes de uma criança se já deixamos o carrasco cortá-la em várias partes para atender as múltiplas mães que disputam a maternidade da mesma criança? Não, claro que não é possível fazer uma louça da qual já se fez pó. Não apenas cacos, mas pó.
Claro que já não é mais possível refazer uma criança se ela já foi cortada. E claro que será muito difícil nós reunirmos os brasileiros num Brasil, já as famílias numa mesma família, já os casamentos num mesmo casamento, se continuarmos a deixar a espada do ódio nos cortar e recortar múltiplas vezes, como temos feito até agora. Aonde está a verdadeira cola? Segundo Jesus, a religação do ser se dá através do amor. Que apenas o amor desinteressado, desapegado, que ultrapassa as superficialidades para atuar em profundidade, apenas o amor, em suma, o amor que Jesus amou, é capaz de religar, de reunir. Outros amores, o amor a um time de futebol, o amor a uma ideologia, o amor a uma raça, o amor a um país, em nome de todos esses, o amor a uma religião, todos esses amores a instituições humanas têm sido base para as guerras. As guerras entre os sexos, a luta entre as classes, as disputas entre as nações, tudo isso não apenas não tem unido, mas tem sido a base da fragmentação da humanidade. Apenas o amor verdadeiro, o amor profundo, o amor que se sacrifica, simbolizado na passagem das duas mães, pela mãe que era realmente mãe e que abriu mão da maternidade para garantir a vida do filho. Também nós, no processo eleitoral, precisamos demais abrir mão da humilhação do outro, abrir mão do ódio ao diferente, que nos domina praticamente a todos nesse processo eleitoral, para pensar no país. Porque mãe que é mãe é aquela que sacrifica o apego, a posse, o domínio, a vitória sobre a outra, para pensar no seu filho. E patriota que é patriota é aquele que também abre mão da sua posse, da sua vitória sobre a outra ideologia, para pensar no país. Quem é o verdadeiro patriota? Quem é o que verdadeiramente ama o Brasil? Saberemos por aquele que abre mão da sua vitória, do seu domínio, da sua exaltação através da humilhação do outro, para, ao contrário, pensar nos brasileiros, pensar no Brasil e priorizar a religação através do serviço compassivo. A maravilhosa receita de amor, o maravilhoso exercício de amor a ser praticado cotidianamente é o serviço compassivo. Na definição de Jesus, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Então, para muito além de quem vai chefiar Brasília e com isso cultivar a ilusão de chefiar o Brasil, ilusão porque Brasília é insignificante perante o Brasil é muito maior que Brasília. Para muito além das ilusões de poder que os cargos, que o dinheiro, que o poder institucional transmite a todos nós, precisamos redescobrir o verdadeiro poder. E um bebê saberá dizer quem é o grande poderoso para ele.
O maior poderoso da terra para um bebê, quem é? A sua mãe. O maior poderoso da terra para um doente que precisa de uma cirurgia, é claro, é o médico. O maior poderoso da terra para uma pessoa angustiada que precisa que alguém a acolha e ouça, é aquele que passar na frente dela. Porque o maior poder da terra, a única cola que liga os caquinhos e as poeiras e as fragmentações e os partidos, é o amor. Nós estamos no meio do incêndio do nosso país. Todos nós estamos com baldes na mão. São o nosso direito de votar. E o balde na mão é fundamental para enfrentarmos o incêndio, não é verdade? Claro que sim. Mas se não investigarmos o que há dentro dos baldes que estão nas nossas mãos, com que atitude, com que sentimentos, com que pensamentos nós vamos até a urna, nós podemos nos tornar incendiários e não bombeiros. Quando aquele que está diante de um incêndio com um balde na mão investiga o que tem dentro do seu balde, ele pode descobrir que é gasolina. E que com essa gasolina, do egoísmo, da humilhação do outro, da autoexaltação, ele se transforma num incendiário. Só aquele que, olhando dentro do seu balde, que é a nossa mente, descobre água, pode se transformar num bombeiro. Jesus se define como a água viva, aquela que mata a nossa sede para sempre. Podemos então, parafraseando Jesus, dizer que a água viva é aquela que matará o incêndio do egoísmo para sempre. E essa é a verdadeira eleição, essa é a verdadeira decisão que nós precisamos tomar, não no segundo turno das eleições, até porque as nossas divisões, as nossas guerras não vão acabar no segundo turno das eleições. Nem mesmo a guerra entre os partidos, entre as ideologias vai acabar ali. Quanto menos ainda entre norte e sul, entre as raças, entre os sexos, entre as religiões, as diversas guerras que estão dentro da guerra eleitoral. Nada disso vai acabar. Muito pelo contrário. Todos os sinais indicam que todas essas guerras, em suas diferentes facetas, vão continuar. Então, nós precisamos mais do que nunca pensar na nossa atitude diante dessas guerras, pensar nas nossas mentes como baldes e pensar nas nossas emoções como atitudes capazes de atuar sobre o incêndio, sobre a guerra. Autoexaminando-nos, nos faremos capazes de definir. Defina você, examine-se você, pense se você já tem sido incendiário ou bombeiro e tome uma decisão consciente. Seja, é claro, bombeiro da água viva do amor de Jesus. Que assim seja para você e para mim, para todos nós. Até a próxima.